A recente declaração do rapper Oruan, em que revela seus três maiores desejos ver seu pai, Marcinho VP, em liberdade, ter muitos filhos e aceitar Jesus revela muito mais do que uma simples entrevista. Ela escancara as contradições, esperanças e complexidades de um jovem que cresceu em meio a dois mundos aparentemente opostos, o do crime e o da fé. Filho de um dos nomes mais conhecidos do tráfico no Brasil, Oruan, apesar da fama e do sucesso na música, carrega consigo a carga emocional e social de sua origem. A figura do pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho e preso há quase 3 décadas, continua sendo uma referência importante para ele, o que é evidenciado em seu primeiro desejo. O segundo desejo, de ter muitos filhos, pode ser lido como uma busca por legado e construção de um futuro diferente do que viveu. Ter 10 filhos é mais que um número, é um símbolo de fertilidade, de continuidade, de família e possivelmente de reparação, um tipo de amor que talvez tenha lhe faltado em parte da infância. Mas é o terceiro desejo que chama mais atenção: aceitar Jesus. Oruan cresceu cercado pela fé da mãe e da irmã, Débora Gama, cantora gospel, e já demonstrou proximidade com o ambiente evangélico, chegando a frequentar cultos na Assembleia de Deus dos últimos dias. Sua fala mostra que há uma inquietação espiritual, uma possível abertura para uma mudança de vida mais profunda. Neste ponto, a fé aparece não como imposição, mas como escolha e desejo íntimo, o que a torna ainda mais poderosa. Para muitos jovens em situação de risco social, a religião oferece sentido, direção e, em alguns casos, uma nova oportunidade. Oruan pode estar em um momento de reflexão, onde sucesso, fama e dinheiro não respondem às suas perguntas mais essenciais. Sua fala também fortalece o discurso de sua irmã, que há tempo sonha com sua conversão. E ainda que ele não declare abertamente uma decisão imediata, o simples fato de verbalizar esse desejo já é, por si só, um passo simbólico. A entrevista de Oruan levanta uma discussão importante sobre como as figuras públicas, especialmente artistas ligados ao rap e às comunidades periféricas, lidam com suas origens, seus traumas e suas crenças. E mais do que isso, mostra como a fé, mesmo em ambientes marcados pela violência e pelo sofrimento, continua sendo um farol de esperança. A declaração do rapper Oruan sobre seus maiores desejos, incluindo aceitar Jesus, acende um sinal amarelo sobre a espetacularização da fé e o romantismo em torno da redenção pública de figuras ligadas ao crime e ao mundo do tráfico. É claro que todo ser humano tem o direito à mudança, à reconstrução espiritual e à busca por um novo caminho, mas é impossível ignorar como esse tipo de narrativa se encaixa perfeitamente no roteiro que parte do público evangélico mais conservador adora consumir. O do filho pródigo, que depois de passar pelo mundo do pecado, volta para os braços da igreja como herói redimido. Oruan é filho de Marcinho VP, um dos criminosos mais temidos e influentes da história do país, e mesmo sem seguir os passos do pai no crime, sempre flertou com a estética do tráfico em suas letras e postura. Agora, ao dizer que quer aceitar Jesus, não é difícil imaginar a avalanche de convites que ele pode começar a receber de igrejas midiáticas, prontas para usá-lo como troféu de conversão. Afinal, em tempos de culto ao engajamento, poucos testemunhos têm tanto apelo quanto o de um ex-vilão que se diz salvo pela graça. A pergunta que fica é: essa conversão virá de fato do coração ou será apenas mais um capítulo conveniente na narrativa de autopromoção que tantos artistas usam para limpar a imagem e conquistar novos públicos? O meio gospel já foi cenário para dezenas de conversões relâmpago, que mais pareciam estratégia de marketing do que transformação real. Além disso, o desejo de ver o pai livre pode soar como uma insensibilidade diante das vítimas e do impacto que o tráfico causou na sociedade brasileira. Não se trata apenas de um pai distante. Trata-se de um dos líderes de uma organização criminosa que espalhou terror por décadas. Desejar sua libertação pode até ser compreensível como sentimento familiar, mas é inaceitável como ideal público. Oruan pode até estar em busca de paz espiritual, e isso deve ser respeitado, mas suas declarações precisam ser analisadas com cuidado. Senão, corre-se o risco de transformar criminosos e seus herdeiros em ídolos de fé, sem que exista de fato uma mudança de vida, um pedido de perdão às vítimas ou qualquer sinal de responsabilidade moral. A fé cristã fala de perdão, sim, mas também exige arrependimento verdadeiro, e isso não se mede por curtidas ou views no Instagram. A fala de Oruan
Ao revelar seus três maiores desejos: ver o pai livre, ter muitos filhos e aceitar Jesus, nos oferece um retrato íntimo de um jovem que vive um intenso conflito interno entre suas raízes, suas vivências e suas aspirações. Por trás da imagem pública do artista e da herança pesada de ser filho de um dos maiores nomes do crime organizado no Brasil, existe uma psique marcada por uma busca clara de pertencimento, afio e redenção. O primeiro desejo, de ver o pai fora da prisão, aponta para um laço afetivo ainda muito presente e provavelmente mal resolvido. Do ponto de vista psicológico, esse desejo pode representar a tentativa de reescrever uma história que lhe foi imposta a de crescer com a ausência do pai, mas também com a sombra do seu nome. É comum que filhos de figuras públicas envolvidas em crimes sintam a necessidade de resgatar o afeto perdido ou idealizado, mesmo que isso signifique ignorar o lado mais sombrio dessa figura paterna. Essa ambivalência entre admiração e dor pode gerar, ao longo da vida, um conflito emocional intenso. O segundo desejo, de ter muitos filhos, pode ser interpretado como uma resposta direta à ausência da figura paterna em sua infância. Inconscientemente, Orun pode buscar reconstruir a família ideal que ele nunca teve. A vontade de ser pai de muitos pode surgir como tentativa de exercer um controle que ele não teve na própria história. Ser o pai presente, forte e afetuoso que faltou. Do ponto de vista psicanalítico, é uma tentativa de corrigir no outro a própria carência. O terceiro desejo, aceitar Jesus, representa possivelmente o momento mais revelador de seu estado emocional e espiritual. Oruan vive uma tensão entre o mundo do rap, muitas vezes ligado à exaltação de poder, resistência e marginalidade, e o universo da fé cristã, que propõe humildade, renúncia e transformação interior. Essa dicotomia pode provocar uma crise de identidade. A religião, para muitos jovens em contextos semelhantes ao de Oruan, funciona como um espaço seguro de sentido, acolhimento e reconstrução da autoestima. E não é incomum que essa aproximação com a fé ocorra em momentos de questionamento profundo, quando o sucesso externo já não é suficiente para preencher os vazios internos. É importante destacar que essas falas também podem ser tentativas conscientes ou inconscientes de se reconciliar com o olhar social. Ao expressar publicamente a vontade de se converter, ele tenta se posicionar diante do público como alguém em processo de transformação, buscando valores considerados nobres como família, fé e perdão. Isso pode funcionar como uma defesa psíquica, uma forma de lidar com a culpa, o julgamento e o estigma. Em resumo, Oruan parece ser um jovem em processo de construção de si mesmo, tentando reorganizar suas referências internas e externas. Sua fala revela uma alma dividida entre o peso da origem, a pressão da fama e o anseio por uma vida com mais sentido. Psicologicamente, é o retrato de alguém que está buscando, ainda que de forma confusa, um caminho para se reconciliar com sua história e talvez consigo mesmo.